Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast maravilhoso que trata de negócios, mas também trata de pessoas. E hoje estamos com uns convidados especiais aqui novos, mas antes disso, o Alvin chegou, gente. O Alvin chegou, ele não estava aqui no outro, mas hoje ele tá... Volta o episódio anterior que eu não estava aqui e vocês vão entender tudo. Exato, vocês vão entender. Então, o Alvin chegou agora e vamos falar dos nossos patrocinadores oficiais. Primeiro, a nossa escola de aviação, de educação, a Via Prep. Tanto a Via Prep Business quanto a Via Prep normal. Nós estamos aí no ramo da educação, um de mentoria para empresas, líderes e empresários e o outro para processos seletivos para pilotos e comissários que querem fazer aí o preparatório para o processo seletivo. Temos a Via Prep. E outro patrocinador oficial, que é o nosso táxi preto blindado executivo de São Paulo. Para quem precisa fazer aí o seu transporte dentro de São Paulo, ele é o melhor. E fora também. Inclusive, ele vem nos buscar aqui em Indaiatuba e Exato. nos leva para tudo quanto é tipo de evento. Serviço personalizado, bananinha, um negócio assim, ó, incrível, tá? Até café tem dentro do táxi, para vocês terem noção. E blindado, e ele manja dos paranauê de cortar trânsito, enfim. Esse é o cara. Então, ó, nosso patrocinador oficial. Valeu, Márcio. Seu Márcio, mora no coração. E o Alvin, nosso CEO aí da Via Prep, como sempre, vai se apresentar. Bom, você já me conhece porque ela fala demais, mas hoje eu não tô aqui para falar de mim. Hoje é um episódio muito especial, inclusive é com o propósito do porquê esse podcast nasceu. Exato. Tem duas pessoas aqui hoje que eu nunca vi na vida e eles vão comprovar. Eles vieram através do Agito, que gravou um episódio, tiveram a coragem de perguntar, posso participar? E pode. E se eu falar que não, eu tô sendo contraditório, concorda? Exato. Então, fica a dica. Tá interessado? Conversa com a gente viabiliza e rápido, certo? Certo. Quer apresentar? Nós temos aqui o Leandro e o Humberto e eles vão contar um pouquinho da história deles e vai trazer várias informações aqui novas para vocês e para mim, porque eu também não sei nada do nicho deles e foi uma surpresa, assim. Antes disso, sejam bem-vindos. A gente vai falar da empresa de vocês, mas eu quero falar do CPF primeiro, certo? Quem é Humberto e quem é Leandro e por que vocês chegaram até aqui? Show. Bom, prazer, pessoal. Meu nome é Humberto. Agradeço por poder estar aqui hoje. Eu sou um consultor de negócios com quase 18 ou 20 anos de experiência em tecnologia que resolveu empreender. E há 7 anos atrás eu criei uma empresa de envelopamento que tinha tudo a ver com o ramo de tecnologia, né? E eu resolvi, porque o termo na tecnologia que o pessoal fala é pivotar. Eu resolvi pivotar da tecnologia para o envelopamento. Pivotar ficou leve, né? Não, 360, né? Um cavalo de pau. Mas, e assim foi onde eu comecei, minha primeira universidade, minha primeira faculdade foi Publicidade e Propaganda. Atuei muito pouco na área. Logo em seguida, mudei para TI e em TI eu fiz a minha carreira. Tenho uma segunda formação em TI também, mas eu resolvi lá atrás virar o jogo com o auxílio da minha esposa, que virou minha sócia nessa jornada. E a gente criou uma empresa de envelopamento para levar um envelopamento hoje de alto padrão para as residências das pessoas. Publicidade, TI, envelopamento. Cara, e sabe o que eu tô vendo que tá formando um padrão aqui desse podcast? Eu sei. A maioria das pessoas que vem aqui tem o sócio, a esposa, ou o esposo é sócio da esposa. Cara, incrível! Quantos anos? Ontem a gente se deu conta, porque a gente estava falando para todo mundo 6 anos. Mas ontem a gente se deu conta, dia 12 de julho agora vai fazer 7 anos a empresa. Olha só, e a sua idade? Saiu agora. Tenho 42. Ou seja, nunca é tarde para recomeçar, certo? Não, sem dúvida. Senhor, Que sua legal. vez. Muito obrigado pelo convite. Eu sou Leandro, 47 anos. Eu tenho quase 20 anos, quase 20 anos no corporativo. Eu percebi que dentro do corporativo, a gente estava conversando um pouco lá fora, dentro do corporativo você traz uma série de habilidades. E uma delas era solucionar problemas dentro da empresa. Sim. Então eu passei por áreas de auditoria, compliance, toda essa parte ali, e eu ajudava a solucionar problemas, a encontrar problemas onde ninguém via, eu conseguia enxergar. Vai ser bom o podcast hoje. Vai ser bom, vai ser interessante. Ô, Ricardo, tem gente no próximo horário? Tá bom, vai. Poxa, Ricardo. E em 2021 eu resolvi sair do corporativo, porque eu falei, poxa vida, por que eu não posso replicar isso de uma forma? Me mudei para Indaiatuba, né, nesse mesmo período, e para viver uma vida diferente com a minha família, com os filhos e tudo. Foi aí que eu comecei a fazer a transição para prestar consultoria.
Hoje eu presto consultoria de marketing e negócios, presto consultoria também para Artiene, e o objetivo aqui é fazer com que eles cresçam e se tornem referência aqui em Indaiatuba e na região. Servindo literalmente. Servindo literalmente, exato. Sendo útil para as pessoas. Legal, ó. Acho que tá alinhado com a gente. Tá alinhado. Tá vendo? Tá alinhado. O universo conspira. É, a energia, né? A energia que você manda pro universo, ela retorna pra você. Então pense bem que energia você tá desperdiçando por aí, hein? Vamos falar de perguntinha sensível aí, que eles acham que eles vão falar só da empresa deles aqui. Vamos. Pode começar, fica à vontade. Vou abrir meu caderninho aqui, Eu tô aprendendo a delegar funções, então ela tá começando... me respeita. Olha só, o que fez... Vamos começar pelo Humberto, né? Humberto. O que fez você dizer sim para a sua empresa, para a Artiene hoje? É uma excelente pergunta. O que me fez dizer sim lá atrás, em 2018, foi um mix de burnout, de você trabalhar para a mesma empresa há anos, ser aquela pessoa de confiança e não ver o resultado, ou não ver aquele resultado que você esperava. E ao mesmo tempo em que a minha esposa já empreendia desde sempre, eu nunca vi ela trabalhar um CLT, ela nunca fez CLT, que eu me lembre, pelo menos, enquanto estou com ela, a gente está junto há 20 anos. Então ela sempre estava buscando algo. Tá. E aí foi onde eu percebi que eu tinha mais habilidades além daquilo que eu fazia. E eu resolvi arriscar. Muito medo, muitos receios, muitas crenças que me seguravam, que deixavam ali aquele friozinho na barriga, aquela verdade que muita gente tem por aí, de que não vai ter o dinheiro, não vai ter o plano de saúde, não vai ter aquela coisa garantida, a segurança, a falsa segurança. A falsa segurança. E aí em 2018 eu comecei a olhar para isso. Eu já vinha numa crescente de autoconhecimento, de buscar um propósito, aquelas coisas que a gente viu bastante crescer nos últimos anos. E foi quando eu vi ali numa possibilidade, uma habilidade manual que eu tinha. Obviamente, a gente teve o que aconteceu na realidade foi que minha esposa tinha um empreendimento, onde ela tinha uma cafeteria itinerante que focava nos ciclistas. E aí é um assunto para um outro podcast, porque se a gente quiser falar do ciclismo na minha vida, não dá tempo aqui, nem então, 2 horas. Tem pauta para o ciclismo, então já aguardem o próximo episódio. É um triatleta. Né? E ali a gente tinha um carrinho, que eu puxava com a bicicleta, era um carrinho do café. E a gente foi envelopar esse carrinho, que originalmente tinha sido envelopado por uma gráfica. Falei, não, fiz publicidade, eu fiz um monte de coisa, então eu resolvi. Falei, não, eu vou fazer a arte, porque isso eu garanto. Mandei imprimir, peguei a arte e falei, eu vou colocar no carrinho agora. Gente, ficou tão ruim que eu falei pro meu filho, não é possível isso ser tão difícil assim. E aí foi onde eu despertou aquela coisa do envelopamento, nossa, sabe? As expectativas foram quebradas total. Eu esperava que ele fosse falar assim... Nossa, ficou incrível, que demais. Muito ruim. Ficou muito ruim. Eu falei, não é possível. Não é possível. E então, foi onde eu comecei a estudar. Não é possível, ficou tão ruim que eu faço melhor. Deixa que eu faço isso aqui, né? Exatamente. E foi ali, quando eu vi aquela possibilidade de... Aí eu descobri um mundo novo, né? Comecei a pesquisar. A minha experiência profissional sempre foi fora do Brasil. Então, eu sempre busquei coisas fora. E eu encontrei um envelopador lá no Canadá, onde eu fiz um curso com ele. Eu comecei a pesquisar, entender o mercado. Eu fui entender primeiro o mercado de fora do Brasil, para depois entender o mercado brasileiro. Gente, porque eu acho que vocês ainda não entenderam o que ele faz. Porque quando o Alvin me falou, eu também não sabia o que era. Porque a hora que ele me mostrou a foto, eu falei, Isso é a prova de que nada aqui é combinado. Eu falei pra vocês dois. Ele vende móveis. Foi o que eu pensei. Ele falou, não, é um trabalho tipo de reconstrução do móvel com envelopamento, que é pode-se falar que é adesivo? É um adesivo. É um adesivo. E aí o móvel fica tipo novo, você não precisa comprar outro móvel. Aí eu falei assim, não é possível. Aí ele mostrou as fotos, aí eu falei assim, cara... Você já esqueceu que lá em casa a gente é usuário? Eu até tava aí depois falando eu lembrei, deles, verdade. Por assim dizer. Sim. A cômoda do meu filho, eu falei pra eles, a cômoda do Luca... Foi. Luca já tem 7 anos. Foi. Agora tá indo pro Luigi, que tem 2. Que tem 2, Você tá falando sério? O quê? São filhos o também? meu filho é Luca. Luca e o meu Luigi. Ricardo, fecha a conta aí, porque eu não sei o que aconteceu com o universo. Pode demitir os próximos aí, que aqui vai longe. Não sei o que aconteceu com o universo, mas pode fechar aí. Agora, peraí. Salva essa tua história aí que eu vou perguntar pra ele. Qual foi o seu momento do sim?
Escolhe, você quer falar junto deles ou da sua consultoria, fica à vontade. Eu vou falar aqui do Sim aqui porque eu acho que aqui aproxima o microfone, lembra disso. Eu vou falar do Sim aqui com eles aqui, porque eu acho que essa conexão que tem é uma coisa muito importante. Perfeito. A partir do momento que você encontra alguém com a mesma propósito, com a mesma ideia, Sim. com o mesmo objetivo e você, é como se aquilo fez sentido. Sim. Faz sentido. Quando não faz sentido, Faz quando uma não... conexão, né? Exato. E aí parece que as coisas se encaixam, é uma pecinha naquele quebra-cabeça e aí você fala, sim, beleza? Porque eu já cheguei a falar não para clientes. Porque se você for pensar só da parte financeira, ok, você às vezes você até vai. Mas você sabe, não tem o mesmo, não está no mesmo, na mesma ideia, não tem o mesmo objetivo, não tem o mesmo... A gente fala muito em propósito, mas propósito é uma coisa muito... abstrata. Ele não caminha na mesma forma. É diferente. Não tem o mesmo propósito, né? Não tem a mesma visão. É diferente você pegar e conversar com alguém. Nós fechamos aqui uma parceria em 1, 2 encontros, em algumas coisas de minutos, por coisas que você fala e, conectou. Exato. Pô, tem a mesma mentalidade que a minha, tem o mesmo objetivo, quer chegar até lá também. E eu acho que mais importante que o sim é o não que você dá, né? Porque é a sua paz que é inegociável, né? Porque imagina você pegar um cliente que, não tem nada a ver e aí você começar a ficar ruim com isso, porque você deu um sim pra ele e agora você deu um não pra você. Perfeito. Você deu um não pra você. Você deu um não pra você. E é legal que você fala disso o tempo todo, né? Quando é sim, não existe dúvida nenhuma. Não. Quando você conversa, você sabe que aquilo lá é sim. Perfeito. Às vezes é só uma questão de negociação, de valores para que aquilo aconteça. Exato. Mas se você teve um mínimo de dúvida, a não. chance de ter sido não é muito grande. Exato. E às vezes você fica procurando caminhos para viabilizar um negócio sim, mas você sabe que não é. Exato. Então, concordo. Voltando à tua história. Diga. Você acha que se não fosse a sua esposa, que sempre empreendeu e tudo mais, você teria tomado essa decisão? Excelente pergunta. Eles são bons, né? Eu vou puxar. Hoje eu preciso, né? Eu preciso levantar a moral lá em casa. Mas vou ser bem como que é o nome da sua esposa? Neide. Neide, na próxima. Aqui, ó, a cadeirinha, por por favor. Que ela Eu até saio da minha cadeira se você quiser, não tem problema nenhum. é o coração da Artiene. Eu vou ser bem sincero na resposta. Sim. Ela foi parte fundamental, porque senão eu não teria saído do CLT. É porque você falou de preocupações, crenças, aquele frio na barriga que eu acho que passa na mente de todo mundo que tá conversando sobre isso, né? E às vezes é só aquele empurrãozinho que você precisa. Exatamente. Talvez se tivesse uma pessoa junto com você que tivesse as mesmas... Até pode ter as mesmas crenças, mas que não deu aquele estalo de coragem, talvez você não estivesse aqui hoje. Isso. Exatamente. É por isso que é uma pergunta... Ela é parte fundamental nesse... Só nos leva a conclusões de que ninguém caminha sozinho, concorda? Não. Perfeito. Pessoas Concordo precisam em de gênero, pessoas. número e grau. O tempo todo. Pessoas precisam de pessoas. É isso aí. E pode parecer muito abstrato, mas assim, eu era um cara, por exemplo, que não... Eu via network, por exemplo, como aquela coisa ensaiada, porra, todo mundo, eu quero seu dinheiro, eu te dou meu dinheiro, toma aqui um pouco, só que não, cara. Na verdade, a gente tá procurando exatamente o que você falou, que são as conexões, pessoas que têm a mesma visão, para que depois você consiga até, entre aspas, fazer um trabalho mais leve. Perfeito. Que aí fica só meio que a nós, na mentoria, né, fica mais ou menos só um caminho de mostrar, ó, vai por aqui que dá certo. E não é aquela coisa de bater na cabeça, não bater na cabeça e tudo mais. E você tocou num ponto importante, porque isso é exatamente o que acontece com a gente. A gente tem um trabalho, a gente tem estratégias para poder, e às vezes eu preciso acelerar um pouco mais, mas ele é leve. Não é um trabalho que você faz, nossa, cara, que aquilo é uma pressão e tudo. E começa a fluir, as coisas começam a dar certo, a gente olha um para cá e fala, tá vendo, cara? A gente falou, é o básico bem feito, a gente fala muito do básico bem feito. A constância, é não parar, sabe? Eu acho que no começo, quando você decide virar essa chave, os medos ali, tudo, você às vezes paralisa. E aí você fica perdido. O direcionamento, uma mentoria é fantástico. Quando você tem esse direcionamento, você tem claro o caminho que você quer percorrer, você pode até mudar ele numa certa altura, mas você vai chegar lá. Exato, exatamente. Cara, e eu acho que a gente tá vivendo um momento no Brasil que
todo mundo tá tentando empreender, né? Então, tem várias pessoas prestando serviço, atendimento e tal. Só que as pessoas esquecem do básico bem feito, do serviço do simples ali que eles podem fazer num atendimento ao cliente, numa prestação de serviço. Exato. Então, assim, tem muito dinheiro na mesa, mas por conta dessas pessoas que acabam falhando, do tipo assim, eu vou agarrar o mundo e não agarrar ninguém, né? Porque acaba prestando, eu vou pegar 10 clientes, não atende ninguém bem. Isso. E aí isso fica aí. aquele queimado, né? Fica todo mundo, porque acaba ficando um nicho queimado, tipo o nicho de mentoria mesmo. O nicho de mentoria é super queimado por conta de realmente algumas pessoas que não souberam fazer o básico bem feito e Exato. pegar mesmo o cerne ali da mentoria e falar, olha, eu vou te ensinar até onde eu sei e que mexeu o ponteiro pra mim. E aí, nessa questão de atendimento também, que eu acho que é serviço que vocês prestam, a mesma coisa. Do tipo, que nem você passou pela experiência, o cara fez mal feito, e aí você falou assim, não, peraí que eu vou fazer. E aí se descobriu. Não, esse mal feito fui eu. A Foi primeira ele vez. mesmo. Foi tu! Eu falei, a arte ficou perfeita. Do jeito que eu queria, da visão que nós tínhamos. Quando eu fui aplicar aquele adesivo no carrinho dela, ficou horrível. E aí você foi estudar, Aí eu fui atrás, entender tudo qual mais. o porquê daquilo, porque não fazia sentido, era tão simples. Muita gente fala, quem nunca colou Era tão papel simples. contact? É. Já vou aproveitar o gancho. A gente sabe que empreender é legal, te dá liberdades, mas te traz responsabilidades, medos e muitas vezes problemas. Você pivotou a carreira 360. Você saiu da sua empresa depois de 20 anos corporativo. É isso aí. Acontecem dificuldades. E algumas dificuldades nos levam a crer, inclusive, que, não é pra mim e vou desistir. Houve algum momento nessa trajetória, independente se é na Arte N, se é na vida de consultoria já, se for no corporativo, qual foi o momento de ruptura, por assim dizer? Tipo assim, putz, isso aqui vai dar errado, eu vou desistir. Mas aí você foi lá, persistiu e viu que era só mais uma lombada que a gente tinha que passar. Logo no início, obviamente eu não tinha repertório. Então quando eu de fato saí do TI, demorou 1 ano para fazer essa transição, 2018 a 2019. Em 2018 eu saí do CLT, fui trabalhar como parceiro de negócios de uma empresa de TI, que não deu tudo que podia dar errado, deu errado, e foi ali que eu falei, eu tomei a decisão, eu falei, chega. Agora eu vou fazer aquilo que eu quero, que era um envelopamento, que eu já estava com a cabeça naquilo. Trabalhava pensando em envelopamento, envelopava, não pensava no trabalho. Então, eu falei, agora eu vou virar mesmo. E só que eu não tinha repertório, eu não tinha quilômetros rodados. Então, eu precisei fazer muito projeto. E no início, de fato, eu coloquei muita grana. Porque eu precisava me manter e eu não tinha repertório para eu poder ter aquela, digamos assim, aquele respaldo de eu falar, olha, eu tenho experiência para realizar o seu projeto, eu posso cobrar tanto. Sim. Então, no início, foi um ano, assim, que foi bem turbulento na questão de vender projetos mesmo. Se eu vendia, eu não entregava. Se eu entregava, eu não vendia. Foi logo quando a minha esposa entrou no negócio e ela tomou conta do comercial. Quando ela assumiu o comercial, eu tinha mais tempo para entregar. E aí eu comecei a formar pessoas nesse caminho. Trazer pessoas para trabalhar comigo. Eu já tinha, obviamente, um repertório maior, então eu tinha mais técnicas que eu conseguia passar para eles do jeito que eu queria. Sim. Muita coisa que eu trouxe para o envelopamento aqui do Brasil, apesar de não ser uma novidade, eu trouxe muitas coisas de fora, no sentido de você olhar material diferente, você olhar conceitos diferentes, formas de aplicar. Quando você vê o envelopamento no carro é uma coisa, quando você vê o envelopamento decorativo é totalmente diferente. E então eu comecei tudo isso do zero. E esse zero, até eu chegar numa velocidade de cruzeiro, demorou um tempo. E aí, por ali passava, mas eu nunca, de fato, pensei em desistir. Mas eu sabia que fazia parte do processo. Eu precisava passar aquele período. A gente estava falando isso no podcast anterior, a dor do crescimento, né? Que Não ela tem dói. jeito, dói. Ela Exato. dói, mas você tem que Isso. sustentar ela. E eu acho que o que sustenta é a mentalidade, certo? Perfeito. Então, se você não tem aquela mentalidade que a visão vai dar certo, eu vou É a persistir mais um cabeça. pouquinho, É isso aí. e é o que a gente trabalha, né? Porque na maioria das pessoas a dor do crescimento é tão forte que o desistir é o caminho. E uma coisa que você falou legal, entregava, não vendia e tal, daí veio alguém, cuidou do comercial e você como dono foi para estratégico, foi para treinar suas pessoas. Então alguém te desafogou de alguma maneira para que você pudesse pensar na sua empresa de outra maneira, certo? Sim. No envelopamento, eu vejo assim, tem muito operacional. Tem o tático, tem o estratégico, mas o operacional ali, se você não tiver uma equipe que entrega da qualidade, você vai estar sempre refazendo coisas. Imagino. Então, eu tive que ir para o operacional por muito tempo. Eu desenvolvi pessoas, montei equipes, e aí a gente foi trabalhando. Então, assim, parte do meu trabalho ali não era só envelopar, mas sim
entender como eu podia passar aquele conhecimento que eu já tinha para os outros, para que eles fizessem da mesma forma. E eu entendi. E uma das coisas que virou minha chave, porque eu sou perfeccionista, eu fui, ainda sou bastante perfeccionista, é que existe a qualidade do Humberto, de entrega, e existe a qualidade da Artiene. Olha, gente. E quando eu entendi isso... Dá sua mão aqui, Humberto. Obrigada. Porque Ó, não se adianta- não for discurso como não parece, temos um exemplo de líder aqui. Exato. Porque não adianta você exigir do envelopador, e assim, hoje a gente tem 2 equipes em São Paulo, vou montar uma equipe aqui em Indaiatuba, mas eu às vezes estou gerenciando o projeto de perto, muito de perto. E às vezes, e assim, você vê que não adianta eu cobrar aquela excelência de alguém que está ali, que vamos falar assim, não tem a mesma bagagem. E não Exato. A tem o entrega mesmo não vai olhar. ser a mesma. Não vai ser a mesma. A entrega da Artiene vai existir, mas Exato. não vai ser a mesma do Humberto. Tá tudo Aí- bem. Aí a pergunta, É isso. para aquele cliente, a entrega da Tiene é suficiente? Exato. Ah, mas ela quer a entrega do Humberto. Aí você cria um produto diferente. Caramba. Nossa. Dá pra dizer que tem Ricardo, mão desse encerra rapaz aqui do aquela- seu lado nisso também ou não? Tem, a gente começou... Eu vou, assim, quando ele chegou, a gente já tem 7 anos de empresa, né? E o Instagram foi uma coisa que eu via como um portfólio. Então, vamos falar especificamente de Instagram. Eu usava nossos projetos, eu colocava lá. Teve um ano que eu falei, eu vou colocar todo dia, um antes e depois. Ó, eu me Só que identifico não com tinha uma você, estratégia. porque até... Quando é que eu fiz a da Isabela lá? 3 meses atrás? Até 3 anos Abril, atrás eu é. era igualzinho. Pra mim, continuava sendo portfólio. Agora... E eu já tinha falado, hein? Eu falei, mas ninguém me escuta, né, nessa empresa. Silêncio, vai. E Continua. aí, ao longo desses anos, eu já tive 2 empresas de marketing digital que deram um resultado, depois, assim, foi uma coisa que talvez nós não estivéssemos prontos naquele momento. Também. E tem depois disso a gente focou, a gente ChatGPTizou o nosso Instagram. Ou seja, tudo que era feito era através do isso. ChatGPT. Do chat. A gente tinha uma pessoa estagiária, digamos assim, fazendo isso pra gente. Também não, e aí chegou num ponto de ruptura que não deu certo, e aí foi quando ele entrou. Tá. E aí eu acho que a palavra do nosso perfil hoje, que você pode me corrigir se estiver errado, mas é assim, o nosso perfil não tinha, ele que falou isso pra gente, não tinha movimento. E hoje o nosso perfil tem movimento. E essa diferença de não ter movimento para ter movimento engaja as pessoas. E a gente começou a perceber isso agora, com 40 e poucos dias de trabalho juntos. Que legal. Ou seja, você já viu uma diferença aí, você já conseguiu sentir essa diferença do público de Sim. vocês. Sim. Que legal. Agora uma coisa é ele falar. E agora a sua visão sobre o que ele falou, inclusive. Porque não adianta também, vamos lá, eu sou mentor. Beleza, eu vou valorizar meu trabalho, só que Exato. Sim. a melhor prova social é, inclusive, o que ele acabou de fazer do seu Exato. trabalho, inclusive. Exato. Mas também você tem a visão sobre os seus clientes. Sim. É o que eu procuro. Quando a gente se conectou, ele me perguntou o que você achava do meu Instagram. E aí é uma coisa, né? Muita gente fala, não, o Instagram é só para foto, ou para postar ali um lifestyle ali. Não é. O Instagram, ele é um baita meio para você ferramenta. levar o seu trabalho ali, quem você é. E eu falei, eu não compraria de você. Pô, eu tenho mais de 1.200 projetos, 7 anos e tudo, mas eu falei assim, eu não te conheço. Eu olho o seu Instagram, eu não te conheço. Eu não sei se você é bom. Aí o trabalho que eu fiz com eles e que eu procuro fazer, e acho que para mim faz todo sentido hoje, que eu venho percorrendo nessa jornada toda, Sim. cada cliente ele tem uma essência, tem uma característica, Sim. tem um jeito. Às vezes tem uns que gostam de aparecer mais, outros gostam de aparecer menos. Sim. Então, assim, eu procuro sempre enxergar o que ele tem de bom. E trazer à tona, né? Exatamente, e só florescer. E eu falei para eles, e conversando com eles, entendendo, eu acompanho eles nos projetos, para mim pegar e falar, eu quero ver vocês no dia a dia, eu quero ver a essência de vocês, eu quero Sim. ver o que vocês têm. E aí, ali você começa a enxergar cada coisa, cada novidade, é um jeito de fazer, é uma técnica que você fala, não vi isso aí, nunca vi. Em lugar nenhum. Nunca vi. Então, aqui a gente sabe, mas mais gente precisa saber disso. E aí, o meu desafio, e aquilo que a gente vem colocando, é transformar isso em uma comunicação leve. Você fala assim, hoje o Instagram lá, você tem edição mirabolante? Não temos. Eu falei, nós gravamos da maneira mais simples e mais clara possível. Mais crua que pode, Exato. né?
O objetivo é sempre ser útil. Tanto na prestação, quando chega na casa do cliente, ou a comunicação que eu estou fazendo. Sim. Pode ser que ele está muito longe e ele vai olhar e vai falar, esse azul aqui, ele colocou o azul petróleo, que eu virei fã, particularmente. Aí ele fala, cara, esse azul ficaria excelente. Ele vai atrás. Sim. E aí ele pegou e falou, pô, alguém que eu vi, um projeto que eu vi lá e eu tô lá, sei lá, no Nordeste fazendo. Sim. Pô, foi útil. Eu considero que isso é ser útil. Claro. Quando você chega na casa do cliente e entrega, que nem nós vimos ontem, aí você vê o sorriso da pessoa, quando ela entra e olha, e aí você olha, pô, o desafio era chegar aqui, e aí você fala... Foi pra cá, "Caraca, né? Aham. Como é que ficou isso? Aí fala assim, a gente tá no caminho certo. É o que eu Claro. falo pra eles. Às vezes bate um medinho, bate alguma O coisa. tempo todo. E aí você falou aí muito bem. A mentalidade, a cabeça é o que vai determinar. Pegando aquele gancho lá, eu tive momentos de falar, cara, que dúvida. Eu já trabalhei junto com a minha esposa. Minha esposa é terapeuta, tem um perfil. Então eu conduzi o perfil. Só que existia a relação marido e mulher. E ali chegou um dado momento que eu falei, eu preciso seguir o meu lado. Você continua. Hoje, eu meio que dou consultoria para ela e as coisas funcionam muito melhor do que quando a gente trabalhava. Eu falei, precisa mudar a forma, mudar a maneira. Então, eu peguei o Instagram deles. Isso, né? Exato. Trouxe o que eles são. Trouxe a essência deles. O que vocês querem? Vocês querem chegar em quem? Legal. O que vocês querem transmitir? É isso, esses são os nossos valores e tal. Então é isso que a gente faz. Que legal. Assim. Já fica a dica, né? Pra quem não conhece a Artiene Indaiatuba, o @ vai estar aqui, certo? @Artiene Envelopamentos. Eu sou prova viva de que em Vila Pau o móvel dobra ou até triplica, talvez, a vida útil dele, por assim dizer. Exato. Então você desprende, falando de dinheiro mesmo, né? Desprende um dinheiro pra investir nisso. Exato. E economiza um baita dinheiro. Marcenaria tá caro. Exato. E outra coisa, não tem pra onde jogar fora, né, gente? Onde a gente vai jogar fora? Não tem. Então, quanto mais a gente reutilizar as coisas, melhor. É isso aí. Tem uma pergunta técnica antes de falar de frases de sentido. Devem ter adesivos e adesivos. Sim. Qualidades e qualidades. Tem algum... Pode parecer meio louco porque eu sou leigo, tá? Tem algum que, tipo assim... Qual é a durabilidade média desse no móvel? E tem algum que, tipo assim, vai durar 3 vezes mais, 10 vezes mais? Que compense, inclusive, esse investimento maior? Ou não é nem jogo de que vocês analisem e tudo mais para passar um orçamento? Olha, hoje nós trabalhamos com o material de alto padrão. O que é um alto padrão? Existem fabricantes nacionais, existem importados. Aham. Tá. Mas dentro do alto padrão, você vai ter um material de alta performance. Esse material de alta performance, ele vai durar num móvel interno assim, você vê uma mesa, um armário, ele vai durar de 7 a 8 anos. Isso é o fabricante que diz. Mas assim, ele voltou com a gente num projeto que nós envelopamos em 2020. Inclusive, a gente está hoje lá, esteve semana retrasada, está fazendo mais coisas. A gente não voltou para refazer o nosso trabalho, a gente voltou para fazer mais. Pra fazer outras coisas. Exato. E aquele envelopamento lá tá bom até hoje. Obviamente, tem marcas de uso? Óbvio, tem marcas de uso. Normal. Mas é alguma coisa que você resolve facilmente. Então, assim, os materiais que nós trabalhamos, eles vão sempre ter essa durabilidade padrão. 6, 7, 8 anos. Existe o nacional, por exemplo, aqui você tem algumas variações do nacional e do importado. Então, esse é importado, esse é nacional, esse é nacional, esse é nacional, esse é importado. Tem mais a ver com a cola ou com essa parte estética? O importado, ele tem a rotogravura dele é um pouco melhor. Então, ele tem esse aqui é um... O visual fica mais detalhado. Essa aqui é uma diferença, assim, crucial. Aqui. Se você passar a mão nos dois materiais, você vai entender a diferença. Tá. Tanto esse quanto esse vai durar a mesma coisa. Entendi. A composição da cola aqui é um pouco diferente dessa. A composição dessa é só a base d'água, essa aqui tem um pouco de solvente. Então tem algumas peculiaridades. Mas, em geral, a durabilidade é quase a mesma. Então eu não direciono hoje para um fabricante específico, mas eu direciono para o objetivo do cliente. Se ele tem um budget mais apertado, se ele tem um orçamento mais... depende do que ele quer. Tem clientes que falam, eu só quero importado por ser importado. Ah, legal. Então não é porque você trabalha com alto padrão também que você só tem de pessoas de classe mais alta. Dá pra você ajustar o orçamento pra qualquer tipo de pessoa. Exatamente. A gente tem corporativo também. O que eu não posso envelopar? Aquelas. Boa pergunta. O que eu não posso Olha, envelopar? essa mesa aqui, eu não recomendaria o envelopamento. Mas por quê? Esse é um exemplo. Porque ela tem uma madeira rústica. Então aqui você precisaria fazer um processo de maciar e deixá-la e
deixar ela nivelada para que você pudesse aplicar o envelopamento, senão ficaria legal. Tá em casa, por entendi. exemplo, que é Agora, mais... na sua casa, você pode envelopar piso, teto, parede, móveis. Piso? Piso. Isso. Ah, quem diga que pode até banheiro. Banheiros. Vai molhar, vai ficar lá. Banheiro! Tô chocada. Agora Aguenta uma- o tranco. Aguenta tranca. Agora, uma parede de grafiato, que é bem poroso, não faz sentido. Ai, Sim, não faz nem vai sentido, grudar. é. Não vai grudar. grudar. Então, Tá. assim, nem tudo é possível envelopar, mas aquilo que é possível envelopar, a gente direciona da melhor forma. Mas, por exemplo, não tá ligado à água, por exemplo. Tá ligado a uma textura. Eu achava que o banheiro Uhum. não poderia. O banheiro, inclusive, tem várias formas de E você a durabilidade fazer é a mesma? hoje. Do banheiro, quando você vende banheiro, você corta pela metade a durabilidade. Tá. Mas por que isso? Porque é muito comum dentro do banheiro, ao longo do tempo, por exemplo, já aconteceu, inclusive no banheiro da minha casa. Meu filho derrubou o shampoo de cima, Shampoo, essas a coisas. tampa do shampoo rasgou o envelopamento. Aí vai minando água. Entendi. Aí você tem que trocar a peça. Ah, tá. Mas- Então se rasga, Você precisa, aí você aí vai requer uma danificar manutenção. mais. Infiltração. É. Agora, Entendi. por exemplo, se você tiver uma infiltração na parede ou uma umidade, isso Aham. vai prejudicar o envelopamento, assim como vai prejudicar a tinta, assim como vai prejudicar o papel de Qualquer parede. coisa. Uhum. Não Não, tem não a- é um benefício ou um malefício É. de ser adesivo ou não. Exato. Tô Legal. chocada. É bizarro, né? Eu não imaginava. Eu também não, ainda mais banheiro. Espero que minha mulher não escute esse episódio. Ó, hoje nós estamos envelopando um teto lá em São Paulo, no Campo Belo. E a cozinha que nós estamos fazendo teve uma infiltração prévia. E no que a gente foi envelopar a primeira parte, caiu o teto. Caiu um pedaço assim de teto na cabeça do envelopador. E a gente vai precisar, na verdade, maciar lá de novo para refazer. Porque aí a cliente falou para ele, teve uma infiltração aí há um tempo atrás. Então, assim, a infiltração que não era visível prejudicou o nosso trabalho. Acabou aparecendo, né? E vocês atendem a região toda, então, Indaiatuba? Nós começamos, lá em 2018, nós começamos na São Paulo, Grande São Paulo, né? Tá. E hoje a gente já fiz projetos no México, já fiz projetos nos Estados Unidos, já fiz projeto em Poços de Caldas, em E Minas. eu aqui, ó. Oi, Indaiatuba, o que vocês estão esperando? Ai, Eu não tô vocês fazem entendendo. projeto em Indaiatuba? Não, eu já fiz no México. Tudo bom? Boa tarde. Então, assim, a gente já rodou bastante, mas a gente escolheu Indaiatuba como uma base, Uhum. porque a gente atende condomínios também. Então, Tá. aqui para Itu, aqui para Bragança e para outros lugares é também é mais perto do que sair de São Paulo. No caso, a gente era de Santo André. Então, hoje nós estamos atendendo ainda São Paulo, a gente tem equipe Tá. lá, mas a gente está trazendo isso para Indaiatuba. A gente quer Entendi. expandir Indaiatuba primeiro, porque é mais local para a gente, mais fácil de ir até os clientes e depois crescer mais também. E vamos ser honestos, né? Mercado imobiliário em Indaiatuba ainda tá bombando, Tá né? em alta, Sim. né? Então, Total. legal. Totalmente. Tá em alta. Pra gente ir caminhando para o final do podcast. Aí vai ser uma perguntinha meio profunda e eu sei que vocês vão levar tempo pra isso. Começando por você. Escolhe uma frase, uma palavra, um pensamento que você morri hoje. É isso que vai lembrar do meu nome o resto da vida. Qual é a frase que você deixa pras pessoas? Eu fui útil. Oi, tá vendo? Quer trabalhar mais a resposta? Eu vejo muito assim, né? Que eu penso sempre nos meus filhos, né? Sempre. Que eu possa deixar para eles, cara, que o pai deles foi útil para eles. E isso possa se reverberar, entendeu? Quer falar pra eles ali? Ó? Por Agora é exemplo. difícil, né? Não, Luiz de Lorena, o pai, eu acho que faz muito por eles, né? Pela nossa família, pela minha esposa, Lisandra, né? Te amo, Li. E a partir do momento que você você se coloca à disposição, eu acho que a questão do servir, né? E eu sempre, uma coisa interessante, um gancho. Eu achava que tinha que servir o outro. Esqueci, às vezes, dentro da minha própria casa. E falava, Sim. caraca, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa faltando, a né? partir do momento que eu comecei a entender que primeiro eu preciso começar dentro da minha própria casa, dentro da minha própria casa precisa estar bem, o restante começou a funcionar. Exato. Começou a andar. Então, eu quero deixar isso como um legado para eles, uma lembrança, assim como para o Humberto, para a Artiene e para as outras empresas que, cara, eu eventualmente possa passar. Cara, o Leandro, cara, ele foi útil. Ele contribuiu para que a gente chegasse no nosso objetivo. Sim. E a partir do momento que eles chegam, para mim é como se fosse uma missão cumprida. Pô, legal, vamos pro próximo. Partimos para um outro. E aí você vai fazendo conexões. Você vai conhecendo histórias, você vai conhecendo ideias, você vai aprendendo outras coisas novas. Eu já gerenciei projetos
Agora, de envelopamento de construção civil, de terapia, de fabricação de Depois telhados. de 20 anos no corporativo. Depois de 20 anos É no isso corporativo. Saí de lá com quase 45 anos. É isso aí. E aí é uma guinada que você dá de coisas de eu olhar por que a telha termoacústica, eu não sabia o que era uma telha, hoje eu sei o que é uma telha. Se eu tiver que trocar um telhado da minha casa, eu sei que telha que eu ponho. Se eu tiver que renovar um móvel de forma prática, eu sei aonde eu vou. Envelopamento. Eu não vou procurar outra solução, eu vou direto no envelopamento. Porque aquilo agora eu conheço e sei. Eu sei que se precisar construir aqui em Indaiatuba, eu sei quem constrói para mim com qualidade, para que eu não tenha problema. Que é o que a gente está tentando trazer aqui. A gente está tentando não, a gente vai trazer, vai fazer em Indaiatuba, trazer toda essa referência para eles. Não é mais se, né? É quando. Na Joel verdade, fala, né? Não é uma condição, é uma probabilidade. Exato. Eu falo para eles, né? A gente tem aquela expectativa, às vezes aquela um pouco de ansiedade para poder já estabelecer ali tudo. Eu falei, é uma questão de tempo. De tempo, de time. Legal. E agora ficou ruim pra você, né? Ou bom. É. Qual é a sua frase? Olha, no contexto aqui que a gente está conversando, é uma coisa que eu já conversei bastante com o meu filho e minha Você pode esposa botar também. qualquer contexto, tá? Sim, não se sim. prenda a isso. Não sei, mas é que faz sentido para mim também. Quando eu saí, eu saí do corporativo, eu fui empreender, eu não tinha ideia das possibilidades que tinha. Então, assim, uma das palavras que a gente leva sempre é as possibilidades. Esteja aberto a novas possibilidades. Não adianta você achar que o seu produto vai ser o melhor do mundo e vai... Sim. Não, você resolve um problema, você resolve, mas ok. Então, se você não parar nessa jornada, você vai conseguir chegar lá. E aí, levando isso para a posteridade, o meu filho hoje tem 19 anos e trabalha com a gente. Ele já procurou emprego fora e está trabalhando com a gente. Teve trabalhar com família, a empresa familiar é diferente. Sim. Porque você quer construir um legado, você quer ter prosperidade, quer trazer tudo isso e você tem essa ânsia de fazer. Às vezes você trabalha de final de semana, às vezes você trabalha à noite, sábado, de madrugada. Então você quer construir algo, mas para quê? Só pelo dinheiro? Então, assim, o dinheiro vem, mas qual é o problema que você está resolvendo? Pensa, assim, e aí eu deixar uma pergunta pro pessoal. Qual é o problema que você resolve hoje? Porque todo mundo resolve problema, certo? Senão, é por isso que nós trabalhamos, para resolver um problema. Sim. Eu resolvi um problema da empresa que me contratava como CLT. Só que ali eu tinha um teto, tinha um limite. Quando você sai disso e começa a empreender, você está levando isso para a casa dos clientes. E aí uma coisa que eu falo muito para eles, para todos os envelopadores que passam pela gente, quando você entra na casa da cliente, independente do seu background, como fala, do seu passado, você está entrando na intimidade do seu cliente. Então, as clientes abrem a casa delas para nós. Então, nós temos que ter respeito, tem que ser cordial. E não fazer nada além do que você não espera que alguém que vá prestar serviço para você em casa faça. Então, assim, essa postura muda a forma com que o cliente te vê. Então, agora você pegou a frase, né? A frase é olhar sempre as possibilidades. Tá. Porque até 3 meses atrás, isso aqui, Instagram, pra mim, a gente não era uma possibilidade. Entendi. A gente não enxergava como uma possibilidade. Era só mais ou menos mais uma ferramenta que nós utilizávamos. Então, se você olhar todas as possibilidades com outros olhos, você vai enxergar as coisas diferentes. Que legal. E é legal que vai em linha com o André. O mentorado nosso, ele é o cara das ideias. A cabeça dele ferve. E faltava um pouco mais de execução. E a esposa dele, inclusive, fala... Eu tô contratando o Alvin pra ouvir o André. Não era nem pra dar nenhum tipo de direcionamento. E uma coisa que eu levei ele num treinamento de liderança, inclusive, e ele falou alguma coisa nesse sentido. Não exatamente assim, mas ele percebeu que ele tá certo. Ele tá aberto à mudança, literalmente, a todo momento. Às vezes você cria um negócio... Não, isso aqui é o caminho, isso aqui é o caminho. Cara, o caminho pode ser... A visão é aquela, mas você pode fazer um monte de coisas. E às vezes chega uma coisa aqui que você nunca estava esperando, que se você tiver fechado, você não vai passar para frente. Então, estar aberto a novas possibilidades, às vezes pode mudar o jogo. Sim. No teu, trouxe a ArtN. No teu, sai do corporativo e trouxe para uma consultoria. Exato. Que vai ser marketing, então. Originalmente, a ArtN nasceu para uma empresa de envelopamento automotivo. Então, Quando eu idealizei a ArtN, eu falei, vou fazer moto, carro, era o que eu queria. Inclusive, a gente teve um espaço e não era aquilo.
Porque hoje você pega, aí só puxando um gancho para completar aquela Fica à resposta do vontade. material, existem materiais inferiores? Existem. A gente não trabalha com eles, mas existem no mercado. E o motivo pelo qual eu saí do automotivo era que eu queria levar o melhor material para o cliente. E aí eu falava, vamos supor, você tem uma Creta, você queria fazer um teto comigo. O meu teto era R$1.000. Poxa, mas tem gente fazendo por 450. Ok. Beleza. Só que o meu material custava 350, 400 reais. Uhum. O material da pessoa que estava fazendo por 450 ia durar 3 meses no teto dele. O cliente não sabe disso. E para você justificar e tratar todas essas objeções, às vezes o cliente vai embora pelo preço. E aí a gente entendeu que no automotivo existe sim aqueles que se destacam. E aí aquela jornada, aquela quilometragem que eu falei vai demorar um pouquinho mais. Aham. Porque hoje já Sim. tem players muito bons no mercado. E aí eu vi esse nicho, essa coisa do envelopamento de alto padrão. Para você levar essa excelência para dentro da casa dos clientes. Sim. E isso não era uma... Que às vezes é muito mais valorizado do que o carro, né? E aí o valor percebido pelo cliente Aham, é é muito melhor. Quanto que custa uma cozinha nova, planejada? Sim, exato. E quanto custa o envelopamento para você deixar ela nova como você Exato, quer? exato. E isso muda um pouco o jogo, porque aí o valor agregado do seu serviço é muito maior. Mas Ou eu seja, aposto você atende a dor. Eu aposto que hoje, se tivesse a oportunidade de envelopar carro com a mesma qualidade, com o mesmo retorno, você faria? Não, De jeito nenhum. não faria. O seu caminho agora é Artiene envelopamentos residenciais, por assim dizer. Não, a gente leva o alto padrão para... A gente leva a excelência no envelopamento, não só para dentro das casas, mas para dentro dos escritórios. Só que é o decorativo que a gente fala. Entendi. O automotivo, eu não tenho know-how. Eu posso falar que eu não tenho know-how para fazer um automóvel. Para fazer uma Ferrari, eu não tenho know-how. Entendi. Para fazer uma Porsche, eu não tenho. Se for minha Porsche, eu faço. Assim como eu envelopei. Em todos os carros, nossa, gente, eu que envelopei. Mas eu não tenho know-how, eu não tenho, sabe? Às vezes é um pulo do gato, às vezes é uma coisinha que cada carro tem a sua especificidade. Entendi. Às vezes você pega quem faz isso no filme e sabe desmontar todo o interno de um carro. É a mesma coisa, eu chego num ambiente, eu olho, aqui dá pra fazer isso, aquilo outro, mas tem coisa que não dá. Então, assim, e aí uma pessoa que está começando, talvez vai querer envelopar tudo, e aí é onde ele vai ter Entendi. vai ter as quedas, digamos assim, né? Então o Você caminho se é esse. encontrou mesmo nisso, né? Eu não, Você não faria carro hoje. Você consegue ter a visão ali da sala, Sim. do imóvel e consegue ver o que de detalhe você pode trazer e que vai agradar o seu cliente, vai Sim. deixar realçar, né? Tirar essa dor do cliente, porque se ele tá incomodado é porque é uma dor dele. Perfeito. E parte desse Né? trabalho que eu faço é com arquitetos. Hoje que nós temos legal. alguns arquitetos parceiros que eles já mandam a planta especificada. Aqui esse móvel vai ser MDF branco com envelopamento de madeira. Esse aqui vai ser MDF branco Legal. com MDF cinza tal. Eles já especificam para mim, quando a gente recebe a planta desse jeito, a gente já devolve com o preço já muito mais rápido. Então isso é uma coisa que a gente trabalha em parceria com vários arquitetos. Legal. Fechou então? Fechou. Espero que vocês tenham gostado. Pra mim foi uma surpresa. Demais, muito Foi uma bacana. surpresa. Descobri via Agto, Luca Luigi. Lucas É. Luigi. Fica a dica, vou botar mais uma vez o arroba deles, estão chegando em Indaiatuba, aproveitem a oportunidade. Eu sou usuário, não deles ainda, mas muito em breve serei, desse tipo de material e realmente fez diferença, até porque, Fez. cara, eu renovei coisas lá que estão durando, o que você falou, né, 8 anos e tudo mais, e estão realmente durando esse o tempo. Luca vai fazer 7. O Luca vai fazer 7. Eu Então, costumo dizer que vai durar até você querer trocar. é isso aí. Exato. E aí você ganha a versatilidade de trocar uma vez por ano e lascou. É. Enfim. As portas ficam abertas mais uma vez para vocês estarem aqui Obrigado. novamente. Eu Exato. espero que sirva de alguma coisa nesse início de jornada de vocês aqui em Indaiatuba. Com certeza. Fica a mensagem para vocês. A gente tá aqui para dar voz a você que por um acaso não teve uma porta aberta e tudo mais. Nosso objetivo é conversar com pessoas, CPFs, antes de CNPJs. O CNPJ vem, porque a sua trajetória, a Artiene faz parte dela, a consultoria faz parte dela e tá tudo bem. Mas o CPF é o que conecta as pessoas primeiro, certo? Certíssimo. Certo. Fechou. Muito obrigado. Voltem. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigado. Valeu. Um abraço.